nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja sempre com você. Estamos na 7ª aula do nosso curso, Entendendo a Bíblia, para ajudar você a compreender melhor a Bíblia e utilizá-la diariamente como um guia de vida espiritual, católica e cristã. Se você ainda não viu as aulas anteriores, eu sugiro que você acesse o link do YouTube que está na descrição deste vídeo e assista todas as aulas para que você possa entender toda a sequência do estudo. Hoje nós vamos falar sobre o significado dos números na Bíblia e outros assuntos. Na mentalidade dos povos antigos, os números tinham um sentido simbólico. Muitas vezes significavam qualidade e não quantidade. Os cientistas não sabiam falar sem recorrer ao simbolismo dos números e dos provérbios. Assim, por exemplo, para dizer que uma pessoa era virtuosa e abençoada por Deus, a Bíblia diz que tal pessoa viveu uma grande soma de anos. Os números ímpares eram sempre mais perfeitos que os pares. Pelo fato de serem mais facilmente divisíveis, os números pares eram inferiores, pois davam a ideia de coisa fraca que podia ser dividida. Os números simbólicos mais frequentes na Bíblia são 1, 3, 7, 10 e 12. O 10 e o 12 não são ímpares, mas tinham uma razão especial para entrar na lista dos números simbólicos. O número 1 era o número perfeito por excelência, por ser o primeiro ou origem dos outros números. O número 3 era um número perfeito, por ser o primeiro composto de ímpar e por representar o triângulo, que é uma figura perfeita com 3 faces iguais. 7. O mais significativo na linguagem bíblica. Começa por isto: Deus fez o mundo em 7 dias, conforme Gênesis capítulos de 1 a 31, capítulo 2, versículo 1 e 2. Indicava perfeição e totalidade. Quando Pedro perguntou a Jesus se deveria perdoar o irmão até 7 vezes, o Senhor respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. O perdão deve ser completo infinitamente. O 10 entrou na lista dos números perfeitos, apesar de não ser ímpar, porque 10 são os dedos das mãos. E essa era a maneira primitiva de se contar. Já o número 12 era um número simbólico, porque um ano divide-se em 12 meses. Indica assim plenitude e perfeição. As tribos de Israel eram 12, conforme Gênesis capítulo 35, versículo 22 e 26. Os apóstolos eram 12, como em Mateus capítulo 10, versículo 1 a 5. Os números dos eleitos eram 144 mil, sendo 12 mil de cada uma das tribos de Israel. Apocalipse 7, versículo 4 a 8. Vamos analisar agora o nome de Deus na Bíblia. Quando Jesus nasceu, foi-lhe dado um nome. Antes disso, não se encontra na Bíblia nenhum lugar onde se dê um nome a Deus. Mesmo quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, Deus não lhe disse qual o seu nome, mas usou de uma expressão em lugar do nome. Eu sou. Para o povo de Deus, o nome não era apenas uma palavra externa com a qual chamamos alguém. O nome possuía conteúdo interior. Deveria significar aquilo mesmo
que a pessoa era no íntimo do seu ser. Daí a dificuldade de se chamar Deus por um nome. Quem poderia penetrar o infinito íntimo divino? Na Bíblia, encontramos certas expressões que designavam a pessoa divina. Aqui estão as mais conhecidas. Elohim é o plural de El, o Senhor. Adonai, que quer dizer meu Senhor e meu Deus. Elion, o Y, significa a parte mais alta de um lugar. É usada para dizer o Deus Altíssimo. Sadai, palavra que significa o Todo-Poderoso. Javé, Yahvé, quer dizer eu sou aquele que sou. Jeová é uma tradução errada de Yahvé. Os judeus tinham excesso de respeito com o nome de Deus. O segundo mandamento do Decálogo, dos 10 mandamentos, não permitia que se pronunciasse o nome de Deus em vão. Então, por medo de usar indevidamente um nome tão sagrado, os judeus passaram a escrever Javé, somente com as 4 consoantes, sem as vogais. Então ficou YHWH. Mais tarde, colocaram as vogais da palavra Adonai e surgiu Yehová, Jeová, em lugar de Yahvé, Javé. Todas se referem e querem dizer Deus. Vamos ver agora como estão agrupados os livros da Bíblia. No Antigo Testamento, que são 46 livros, começa com o Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, abreviado GN, Êxodo, abreviado EX, Levítico, abreviado LV, Números, abreviado NM, e Deuteronômio, abreviado DT. Esses 5 livros formam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos os livros históricos. Lembra-se, como eu falei, livros históricos são aqueles que contam a história do povo de Deus. Então temos Josué, JS, Juízes, JZ, Ruth, RT, o livro 1 de Samuel, que é o 1 SM, o livro 2 de Samuel, que é o 2 SM, o livro 1 de Reis, que é 1 RS, o livro 2 de Reis, que é 2 RS, o livro 1 de Crônicas, que é 1 CR, o livro 2 de Crônicas, 2 CR, o livro de Esdras, ESD, Neemias, que é NE, o livro de Tobias, TB, Judite, JT, Esther, EST, o livro 1 de Macabeus, 1 MC, e o livro 2 de Macabeus, 2 MC. Todos esses livros são históricos, pois contam a história do povo de Deus ao longo dos anos. Depois nós temos os livros sapienciais. São os livros que nos dão a sapiência, a sabedoria. Então nós temos o livro de Jó, que abrevia JO, Salmos, SL, Provérbios, PR, Eclesiastes, ECL, Cântico dos Cânticos, CT, o Livro da Sabedoria, SB, e o Eclesiástico, que é o ECLO, ECLO. Depois nós temos os livros proféticos, que são os escritos dos profetas, as admoestações, as advertências dadas pelos profetas ao povo de Deus. Então nós temos o livro de Isaías, IS, livro de Jeremias, JS, o livro das Lamentações, LM, o livro de Baruque, BR, o livro de Ezequiel, EZ, Daniel, TN, Oséias, OS, Joel, JL, Amós, AM, Abdias, AB, Jonas, JN, Miqueias, MQ, Naum,
NA, Habacuque, AB, Sofonias, SF, Ageu, AG, Zacarias, EC e Malaquias, ML. Esses são os livros que compõem o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, os 46 livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos 27 livros. São os 4 evangelhos, que são os evangelhos de Mateus, MT, Marcos, MC, Lucas, LC e João, JO. Temos os escritos de Lucas especiais, que são os Atos dos Apóstolos, AT. Temos as cartas de São Paulo, que foi o que mais escreveu as suas epístolas às comunidades, aos romanos, aos coríntios 1 e 2, aos gálatas, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses 1 e 2, as cartas a Timóteo 1 e 2, a carta a Tito, Filemão e os Hebreus. E aí temos as epístolas católicas que foram escritas pelos apóstolos, já no início da cristandade. Então temos Tiago, a primeira e a segunda carta de São Pedro, a primeira, segunda e terceira cartas de São João e a carta de Judas. E temos os escritos de João, especialmente o Apocalipse, abreviado AP. Na aula de amanhã, nós vamos iniciar um estudo mais aprofundado dos livros da Bíblia, começando com o Antigo Testamento e depois o Novo. Vamos passear um pouco por cada um dos livros e dar uma olhada, uma estudada, qual é o tema, qual é a sua finalidade. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e aproveita, dá um likezinho aí, um gostei e compartilha com seus amigos e amigas para que mais e mais pessoas possam acompanhar e saborear também esse conhecimento. Você está vendo pelo Facebook ou através da minha página pessoal ou pela página da Salve Rainha ou pelo grupo Salve Rainha, curta e compartilhe. Se por acaso você estiver vendo isso em algum dos outros canais onde eu compartilhei, curta a nossa página Salve Rainha, participe do nosso grupo e compartilhe esse vídeo também para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria para entender a sua vontade através das Sagradas Escrituras, a sua palavra para nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.